Vamos falar do Flamengo. O Flamengo esteve em campo também, vencendo a Portuguesa na estreia do campeonato estadual. Venceu 2-1, mas não tem nada a ver com o Flamengo, o time principal do Flamengo. Os garotos estiveram em campo. Teve uma grande atuação o Lázaro, que inclusive é uma das joias, né, dessa turma, formada nas categorias de base do Flamengo e que compõe o time que disputa o campeonato estadual. O Paulo Souza esteve no estádio acompanhando de perto, nós temos aí já os melhores momentos, mas o que está quente mesmo é a conversa do Flamengo buscar a contratação e fazer proposta pelo Marinho do Santos. Léo, o Flamengo teria ouvido do Santos que o Marinho não sai por menos de 15 milhões de reais. E o Flamengo talvez tenha achado um exagero por conta de o contrato do Marinho se encerrar em dezembro. Mas, digamos assim, Léo, é um primeiro movimento que o Flamengo faz caso realmente perca, modo de dizer, né? Venda, negocie o Michael, que é algo que ainda pode ou deve acontecer nos próximos dias. Eu fico com a sensação de que, sondando o terreno pelo Cebolinha, percebe que a combinação salário, investimento pode ficar inviável. Só que, de fato, eu também relutaria diante dessas cifras, porque o Marinho, além da questão do contrato numa reta final, ele tem 31 anos, né? Ele tem a idade do Bruno Henrique, né? Os dois são de 90. Então, não é um investimento que você vai olhar, não, mas olha, se der certo aqui, daqui a 2, 3 anos eu consigo fazer uma venda legal com ele. Como é o caso do Michael, né? O Flamengo está fazendo uma boa venda com o Michael do ponto de vista do negócio, sem olhar para a falta que ele vai fazer dentro do elenco, é uma boa venda. O Flamengo conseguiu uma valorização do jogador e uma coisa que um ano atrás você falasse, não, o Flamengo pelo menos vai conseguir fazer uma venda legal com o Michael. Você falaria, tá doido, né? Melhor dar de graça levar no aeroporto. E olha quanta coisa mudou nesse período. Então, com o Marinho eu não vejo essa possibilidade. E o retorno técnico que ele poderia dar, para mim, é uma incógnita também. Porque qual é o Marinho? É o de 20 ou de 21? É o Marinho que vai se manter livre de problemas físicos ou o Marinho que vai voar o ano inteiro, como foi naquele que, na minha visão, é o melhor ano da sua carreira? Não dá para saber, né? Então, eu acho que o investimento para alguém que viria mais para compor do que para resolver um problema, de fato, é alto demais. Então, eu nesse momento, pensaria em olhar mais o mercado, em não jogar todos os meus ovos nessa cesta, não. Olha, porque eu vejo o Marinho como um substituto para o Kennedy. Não para o outro lado, até porque o Marinho tem um pouco mais de facilidade de jogar pelo lado direito. Aliás, o Lázaro, que fez os 2 gols, também tem mais ou menos essa característica, né? Jogar pelos lados. Sim, e nesse caso, eu concordo com o Léo sobre a dúvida a respeito de qual Marinho. Se é o do ano retrasado ou se é o do ano passado. Do ano retrasado, se pegar a carreira do Marinho, o Marinho tem uma carreira com grandes momentos, mas também com belos períodos de instabilidade. E é um jogador que teve problemas físicos. Uhum. O valor é muito subjetivo, né? O valor é muito... quanto o time quer pagar e quais as opções de jogadores que o Flamengo tem para contratar para essa função. Outro detalhe, eu não sei como o Paulo Souza vai jogar ainda. A gente precisa esperar para ter uma ideia. Partindo do princípio, não estou falando que vai ser isso, que o Everton Ribeiro vai ser o cara que joga pela direita, ele é muito mais um construtor. O Marinho é um jogador um pouco mais agudo. Tudo bem que também tende a puxar para dentro, sempre, né, com o tal do mini-míssil aleatório. No Flamengo, ele não teria, digamos assim, a liberdade de ser protagonista que tem no Santos, porque no Flamengo vai ter que jogar mais com os outros jogadores. O Santos ele vai muito na individualidade em diversos momentos, mas mesmo assim, olhando para o mercado, se a ideia for ou ele ou o Everton Cebolinha, é o Everton Cebolinha sem pensar. Mas eu desconfio que o Flamengo olha para ambos. Um para o lado esquerdo, caso saia o Michael, e o outro para o lado direito, porque perdeu o Kennedy e porque não tem um jogador agudo ali, a não ser que utilize alguém da base. E pensando num elenco rico, num time que quer ter características de jogadores para todas as posições, o Flamengo não é a prioridade é a zaga, mas precisa de um jogador um pouco mais agudo pelo lado direito. Tem o Flamengo que a gente conhece, mas tem o Flamengo do Paulo Souza, que ninguém conhece. Exato. Mas eu falo, claro, ele não vai ser louco de reformar o Flamengo, mas ele tem preferências. Da maneira de jogar que ele entende que é correta.
que pode ser diferente daquele grande sonho do Flamengo, que é o Jorge Jesus, que está na cabeça do todo torcedor, do que o Flamengo vinha produzindo recentemente. Então, o Flamengo do Paulo Souza vai ser um Flamengo dentro de qual estrutura? Pode ser um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E, a partir disso, ele vai ao mercado, porque o Flamengo hoje joga do lado direito com um meia, não joga com um cara como o Marinho. E o Everton Ribeiro é totalmente diferente. Eu vejo o Marinho para o lado direito, não para o lado esquerdo. Não é um cara que normalmente você vê ele variando, né? Mas tudo bem. O Flamengo, para disputar Libertadores, se ele perde o Michael, já perdeu o Kennedy, que era um reserva. O Michael foi a grande surpresa, pela recuperação, pelo que ele conseguiu fazer, a ponto de ter marcado tantos gols, decidido tantos jogos, e ele poderia dar um belo retorno. Mas não é fácil ir ao mercado, porque quando você vai, você se depara com valores, às vezes, muito maiores. E para o Flamengo, os jogadores são mais caros. Sabe que o Flamengo tem dinheiro. Claro. Você sabe, né? A gente já conversou muito isso no Linha, você vai para um clube quebrado, você já sabe qual é o valor que você oferece para aquele clube e ele, com a corda no pescoço, é obrigado a aceitar. O Flamengo pode resistir, como resiste. O Flamengo tem uma tradição de buscar jogadores do Santos que fazem sucesso também. E do outro lado, Birner, o Bruno Henrique. Mas o Santos perde o grande momento, que é aquela após a Libertadores, um ano atrás, né? Fechou a Libertadores dia 30 de janeiro. E foi muito irregular o ano do Marinho, né? Depois foi disso. irregular. Então você tem que apostar, você tem que acreditar que aquele Marinho voltará aos 31 e por quanto tempo você terá um Marinho no alto nível. E o jogador e o clube que vai contratar precisa conviver com isso. E o Santos não tem essa certeza também. Daqui a pouco ele perde o jogador, no final do ano, do nada. Né? O jogador sai e faz o seu próprio negócio. Agora, o Santos perdeu a chance. É difícil, né? Porque você quer ter o jogador. Mas você vê uma queda de rendimento. É o caso do Michael. Nós temos certeza de que o Michael 2022 será igual a 2021? Não. Então, e aí... Exatamente. Mas, o Calçade, eu só acho que em relação à queda de rendimento do Marinho, tem para mim uma entrevista do Marinho que ela é muito emblemática sobre a queda de rendimento. E atenção, não estou falando que ele fez corpo mole, que ele, né, não se esforçou, não se dedicou, mas havia claramente no Marinho da temporada passada uma decepção pelo fato de ter continuado no Santos. Teve uma declaração dele muito clara, que não foi com essas palavras que eu vou dizer, mas era uma declaração que ele dizia, realmente, sabe, eu tô jogando pra caramba, eu tô jogando bem, todo mundo vai embora, o Santos vai perdendo os jogadores, eu fico num time que no fim das contas não consegue brigar por títulos, embora o Santos tenha chegado à final da Libertadores retrasada, e o tempo vai passando. Então, eu acho que um pouco da queda de rendimento dele tem a ver com isso. Tem a ver com uma falta de estímulo por parte dele pelo que aconteceu. Então, evidentemente, essa mudança de clube, a saída do Santos para o Flamengo, acho que essa questão, pelo menos essa questão, vamos dizer, psicológica e de estímulo e de vontade, ele certamente ganharia uma injeção de ânimo nessa eventual mudança. O que não quer dizer que você não tenha que medir todas as coisas que vocês já bem ponderaram, a idade, o valor, que realmente não parece um valor pequeno. Agora, é um negócio completamente diferente do Cebolinha. E aí não estou falando pelo lado tático, porque do ponto de vista tático, sinceramente, amigos, eu acho que o Paulo Souza ele tem um tamanho. Ele não é um técnico qualquer que chegou, né, ontem e cuja diretoria vai contratar sem consultá-lo. Então eu acho que tanto o Cebolinha como o Marinho, se contratados, eles passam pelo crivo e pelo aval do Paulo Souza. Agora, são contratações diferentes no aspecto de investimento, porque um tem 26 anos, o outro tem 31 anos. No aspecto de custo, porque o Cebolinha estava sendo cotado até ontem no Napoli, então ele é cotado para sair da Liga Portuguesa para jogar na Liga Italiana, e acho que o jogador também, muitas vezes, não quer fazer um bate-volta na Europa, porque isso coloca nele um carimbo de fracasso que depois vai fazer com que ele tenha dificuldade para voltar à Europa se quiser. Então, acho que por todos esses aspectos, talvez para o Cebolinha voltar para o Brasil nesse momento seja mais difícil, se ele tiver
possibilidades por lá. Ou mais difícil ou muito mais caro. Então, acho que são negócios bem diferentes para a gente comparar. Do ponto de vista, se você fosse escolher pelo mesmo valor, é muito evidente que qualquer um escolheria o Cebolinha, até pela idade. Mas os dois são bem-vindos. Assim, Porque aí existe um outro lado, né? Também. Se olhar para o Atlético Mineiro, que tem ali o Atlético Mineiro tem uma variedade, né? Você tem muitos jogadores. A gente está falando de clubes. Você sabe mais ou menos aqueles que entram na Libertadores da América, por exemplo, que o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras são as principais forças brasileiras. Vão para as cabeças. Né? E o Atlético tem ele pode variar, e isso aconteceu ao longo da temporada. O Flamengo... Savarino, Keno, Zarate, diferentes características pelos de lados. várias, né? Você vem Flamengo, tudo bem, o Kennedy não foi lá aquilo que o Flamengo talvez esperava quando o contratou, mas foi embora. Vai o Cebolinha, não, vai o Michael, você perde 2 jogadores. Você fica ali um espaço para ser ocupado por uma disputa de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, torneios que o Flamengo tem a expectativa, eu diria, a obrigação de competir. Ele não dá para você fechar por menos. Ainda mais que é uma nova história se formando. Paulo Souza, cheio de método, é assim que vai ser, agora é desse jeito. Muito curioso para ver o time dele. Não é que vai fugir dos nomes, mas pode fugir um pouquinho das formas. Então, mas tem que ter jogador, senão você fica devendo.